Olá, graça e paz. Estamos aqui numa quarta-feira excepcional, né? Caso excepcional, estaríamos na igreja caso tivesse acometido aí a situação que nos foi apresentada, todos nós sabemos. O pastor Gerson já havia me convidado a ministrar a palavra e devido às circunstâncias, hoje a ministração vai ser feita através deste vídeo, será apresentado aí e compartilhado com todos os irmãos. Nós daremos continuidade ao estudo de Marcos, Evangelho de Marcos. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa que façamos aqui, eu convido a você, vamos orar, né? O Pai, não é mais uma mensagem a ser ministrada, assim. Que seja, ó Pai, uma mensagem, ó Deus, guiada, que minhas palavras sejam, Pai, guiadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Interpretando, ó Deus, aplicando, ó Pai, adequadamente aquilo que nos foi revelado por meio do Evangelho escrito, ó Deus, por um homem, mas que foi iluminado, conduzido pelo Espírito Santo. Ó Pai, eu te peço que conduza esta mensagem, conduza as minhas palavras, conduza nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, a mensagem desta noite está relacionada a uma carta, na verdade, uma carta não, a dois eventos. O tema da mensagem é Cristo ensina, cura, perdoa, salva e muda vidas. Nós vamos entender isso a partir de pessoas que foram influenciadas pelo nosso Salvador. O texto base é Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto a portas eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados, arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Né? Isto é blasfêmia, perdão. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E razoavam, dizendo-lhes... E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirar-se todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, saiu Jesus junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido Jesus, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para justos, e sim para pecadores.
Nós precisamos entender, a partir do que nos é apresentado, fazer uma leve introdução aqui, que o livro de Marcos, né, na sua parte introdutória, ele vai apresentar uma visão gloriosa do Salvador. Né? Ele vai apresentar Jesus curando, Jesus, né, vencendo a tentação, Jesus vocacionando discípulos, curando endemoniado, retirando-se para orar, curando a sogra de Pedro, sendo batizado. Só que no capítulo 2 ele começa a ter uma leve oposição por parte dos fariseus. No capítulo 1, uma multidão seguia por conta dos milagres, e aqui Jesus já procura ensinar essas pessoas e usa o milagre para confirmar a sua missão, que é levar as pessoas ao arrependimento. Em Cafarnaum, Cristo fica e reside boa parte do seu ministério depois de ser expulso, já que era uma cidade estratégia entre a Judéia, né, e a Galileia, aquela região, para o seu ministério, para a pregação e para a realização daquilo que ele pretendia realizar, daquilo que era a sua missão. Podemos, então, considerar esse trecho tão precioso para todos nós, de duas formas, desenvolvê-lo uma perspectiva, adotando uma perspectiva de olhar para as pessoas a quem Cristo se dirige. Nós temos aqui os doentes, os amigos do doente, os amigos do paralítico, nós temos a multidão, nós temos o doente, nós temos o publicano, que é Levi, que também é considerado Mateus, temos os fariseus e temos, por fim, para quem Cristo vem. Então, vamos, primeiramente, olhar para os amigos do doente. O versículo 3 vai dizer assim: alguns alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Ok? O que nós temos aqui? Homens que conduzem uma pessoa. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nós temos aqui homens que não perdem o foco, homens que encontram uma dificuldade, homens que veem uma dificuldade à frente, homens que assumem um compromisso de levar uma pessoa a Cristo, que possivelmente tem ouvido falar: Cristo está em Cafarnaum e faz milagres, a fama de Jesus crescia. Então, portanto, eram homens que agora viam a possibilidade de levar uma pessoa querida ao mestre, e para isso eles não perdem o foco, porque eles poderiam dizer para o paralítico: olha só, tentamos, mas tem uma barreira, tem um bloqueio, tem uma multidão. Segundo ponto é que estes homens não desistem, eles não desistiram, eles carregaram o peso, porque imagina, eles estavam levando uma cama, né? Era um leito, tinha um peso do paralítico, e eles não desistiram, eles carregaram, eles abriram o telhado, eles tiveram determinação de abrir o telhado, de localizar, de medir onde o mestre está, de descer, e eles tiveram uma fé genuína. São os amigos deste doente que trazem este para deixá-los aos pés do Salvador. E aqui traz um ponto interessante, um ponto pertinente a todos nós. Será que nós estamos levando pessoas aos pés do Salvador? Será que nós estamos tendo o foco? Nós estamos tendo essa determinação, nós estamos tendo essa fé genuína de levar pessoas aos pés do Criador, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Pessoas que precisam, que carecem de estar próximo do Mestre, de serem curados, de serem sarados, de serem libertados por Ele. Isso é um ponto. Pessoas que precisam da salvação do nosso Deus. Mas um ponto também interessante será que na nossa caminhada, e eu sempre falo que a salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. Será que na nossa caminhada nós entendemos que, às vezes, o nosso irmão que é salvo, mas que precisa, às vezes, ser cuidado, ser lapidado, está um pouco distante, será que nós estamos sendo como estes aqui, que tomam o leito, que colocam ele sobre a cama e que levam aos pés do Criador?
Nós precisamos ser como esses amigos. E entender que pessoas precisam ser levadas aos pés de Cristo. Mas a segunda pessoa aqui que precisa ser tratada também é a multidão. A multidão é a que causa impedimento, é a que causa empecilho. Precisamos entender que nem sempre uma multidão de pessoas, aglomeração, nem sempre traz algo bom. Nem sempre uma igreja cheia é uma igreja genuína na fé. E é isso que temos aqui. Uma multidão que, ao invés de abrir caminho para que o doente pudesse ser curado, ela impede que o doente se aproxime de Cristo. Não podemos ser como uma multidão que impedem que vidas se acheguem ao Salvador. Mas essa multidão que é ensinada, e um ponto que eu acabei esquecendo de colocar aqui, essa multidão que é ensinada, que precisa ser ensinada, mas que ao mesmo tempo é ensinada, mas que não entende às vezes a caminhada da fé, questões da caminhada da fé. Mas essa multidão é a multidão também que lá no versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus. É a multidão que admira, é a multidão que fica atônita, é a multidão que busca milagres, é a multidão que quer ver milagres. Mas essa mesma cidade é a cidade que não confessa a Cristo, e isso é descrito em Mateus 11, versículo 23 e 24. É a multidão que exalta a Deus, mas que não se volta verdadeiramente para Cristo, porque não procura para ser ensinado, mas procura para ver o milagre, para encontrar o milagre, para se admirar pelo milagre, para ter êxtase, para ter momentos de prazer, para ter momentos de relaxamento, para ter um momento de conforto dentro de si, mas não para se voltar verdadeiramente para o Salvador da sua alma, para o Salvador da nossa vida. E como a igreja hoje, isso traz aprendizagem para nós, igrejas cheias, abarrotadas, mas que impedem que o doente seja sarado, que impedem que pessoas sejam salvas, porque não dão testemunhos da fé. Igreja cheia não significa que é uma igreja que está sendo abençoada por Deus. Não quer dizer que é uma igreja que está se voltando verdadeiramente para o Salvador. A multidão pode impedir que doentes sejam sarados, porque a multidão, às vezes, não compreende quem é o centro, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Cristo. Mas o terceiro ponto aqui é o doente que tem amigos para carregar a sua cama. O texto fala que ele foi carregado. Precisamos entender, e isso traz implicações para a vida de um cristão. O cristão precisa entender que ele tem que ter amigos, pessoas próximas, pessoas que professam a mesma fé, pessoas dispostas a estar com eles no momento de dor. O homem que era carregado retorna carregando depois de um encontro com Deus. A cama que ele era carregado, o leito que ele era carregado, agora ele carrega como sinal de que encontrou Cristo Jesus. Provocou uma mudança. Ele buscou a cura física e encontrou a cura de suas emoções, segundo Mateus 9:2, do seu psicológico, segundo Marcos 2:5, e a cura espiritual, porque Cristo fala: os teus pecados estão perdoados. Este homem agora é restituído ao seio familiar para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisamos entender que pessoas precisam ser carregadas, que precisamos anunciar o Evangelho para que pessoas encontrem a Cristo, que professem a Cristo, que louvem a Cristo. Mas precisamos entender também que há pessoas salvas que vão precisar ser o doente, que vão estar na situação do doente. E qual será a nossa postura? Independentemente do cargo, pode ser pastor, diácono, presbítero, membro, criança, jovem, adolescente, adulto, ter 30 anos de fé, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, não interessa. Interessa que a Igreja de Cristo, institucionalizada, a Igreja de Cristo, comunidade, precisa entender que deve estar disposta a carregar a cama daqueles que estão doentes.
e entender que quando essa alma aproximada de Cristo, perto de Cristo, próximo de Cristo, chegará um momento que ela que era carregada, agora será essa pessoa que era carregada, agora vai tomar esse leito e vai levar no sinal de que Cristo alcançou a minha vida e eu fui modificado. Ou seja, a minha vida foi mudada. Mas a outra questão, e a partir do versículo 13, nós vamos ter Cristo tratando com um publicano. E o que é o publicano? O que é o publicano? Para entendermos, precisamos ir um pouco além. O publicano era uma pessoa rejeitada pela sociedade. Como é que se dava isso tudo? Alguns estudiosos falam que havia os romanos chamados generais da fazenda, generais da cavalaria, e eles compravam o direito de Roma, né? Pagavam uma soma de dinheiro para que recolhessem o tesouro, recolhessem os impostos de produtos importados e exportados. E aí, esses generais, eles como sublocavam, como, digamos assim, colocavam os maiorais dos publicanos. Eles passavam esse direito, de alguma forma, claro, com uma quantia, para os maiorais do publicano. E, por sua vez, passava para os publicanos. Eram os coletores de impostos. O Cafarnaum ficava num local primordial para que isso fosse realizado. E um judeu publicano, eles eram tidos como traidores, e o judeu publicano, ele era tão traidor que ele era não só expulso da sinagoga, como ele também poderia ser colocado para fora do seu convívio familiar. Uma mulher judia, para vocês entenderem a situação, poderia pedir divórcio de um publicano, segundo estudiosos. Então, o primeiro ponto é que o publicano é rejeitado. Levi, como apontado aí, é rejeitado. Mas ele teve um encontro com Cristo. Cristo olha para ele e diz: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Ou seja, um homem que segue o chamado soberano do Salvador. Isso nos mostra que o chamado de Deus, ele é soberano sobre nossas vidas. Mas ele também é um chamado eficaz, porque Levi não fala: opa, eu não vou pensar um pouquinho. Não, ele vai. Ele vai, ele segue. Mas ele não só segue. O texto fala que Levi, achando-se em casa, ele faz um jantar. Ou seja, pensa num homem que ele priorizava o dinheiro. Por ser publicano, ele priorizava o dinheiro. Ele tinha, vamos colocar assim, amor ao dinheiro. E agora este homem, ele decide: não, eu não quero isso. Eu quero seguir a Jesus. E ele entende que isso não é só para ele. E ele decide fazer um jantar e convida Jesus, porque agora ele quer que essa graça seja compartilhada com todos. É assim com nossas vidas. É assim com a vida do crente. Nós temos um chamado soberano. Nós atendemos a esse chamado soberano, esse chamado eficaz. Nós nos voltamos para Cristo, nós dizemos a Ele, professamos a Ele a nossa fé, nós dizemos a Ele que nós cremos nele. E agora, nós abrimos a nossa casa, nosso coração, a nossa mente para dizer: Senhor, faça a sua morada, mude a minha vida. Mas ele, agora, a sua religião, a religião cristã, não é uma religião com uma síndrome de santidade, não. É uma religião que influencia pecadores. Cristo apresenta isso para a gente. Ele senta com publicanos, ele senta com pecadores, porque ele decide não ser influenciado pelos pecadores, mas influenciar os pecadores. Isso nos leva a outro ponto. Isso nos leva aos fariseus. Se você a analisar, o capítulo 1 vai tratar de Cristo sendo glorioso, colocado como glorioso. A partir do capítulo 2 até o capítulo 3, ele vai começar a ser perseguido, ele vai sofrer oposição, a ponto dos fariseus, inclusive, se aliarem a outros politicamente contrários para irem contra Jesus.
Começa uma oposição lenta, porque você vai perceber que quando ele fala assim, para aquele paralítico, perdoados são os seus pecados, eles vão arrazoar no íntimo, eles vão arrazoar no coração, eles vão arrazoar no pensamento. Eles começam primeiro no íntimo, para depois começar a censurar Cristo com os seus discípulos. Até que eles vão começar a falar assim, mas não é isso, eles vão começar a questionar, vão começar a acusar. Eles caem nos seus próprios pensamentos. Porque quando Cristo fala assim, perdoados são os teus pecados, eles não estão errados quando falam assim, mas quem faz isso é Deus. Porém, somente Deus pode perdoar pecados, mas também somente Deus pode curar os doentes. Então, quando Cristo fala assim, por que vocês pensais essa coisa? Qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Eles caem na sua própria, vamos colocar assim, na sua própria teologia, na sua própria construção de Deus. São soberbos por sua posição. São pessoas que têm o conhecimento, mas que aplicam mal. Isso traz aplicações para nossas vidas. Isso traz aplicações para a igreja. Podemos ter conhecimento de Deus. O crente pode ter conhecimento de Deus. Mas quando isso se torna uma soberba, uma vaidade, podemos começar a apontar o outro. Podemos começar a dizer, mas é lícito sentar com o pecador? É lícito fazer isso? É lícito fazer aquilo? Porque não estamos preocupados em salvar. Ou melhor, não estamos preocupados que almas sejam salvas. Estamos preocupados em dizer, olha o meu conhecimento, olha como eu conheço de Deus. Estamos preocupados em chegar e falar, eu faço assim, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu não sou como esse publicano. Mas graças a Deus que há pessoas que se colocam como publicanos. E como publicanos devemos clamar, Deus, ser propício a mim, pecador. E é exatamente este o ponto que eu quero trazer. Para quem Cristo vem? E ele fala isso no versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Cristo vem para doentes que reconhecem o seu estado. Cristo vem para pessoas desesperadas, quando olham para a sua alma e entendem que são pecadores. Vem para os humilhados. Ele não está querendo dizer aqui que há pessoas sãs, pessoas saudáveis, pessoas justas, pessoas que podem ser salvas por si só. Não, ele está querendo dizer o seguinte, vocês são tão soberbos, vocês são tão orgulhosos, que acham que são sãos, mas são doentes. Mas eu vim para aqueles que reconhecem que são doentes, aqueles que entendem que são doentes, que precisam ser curados, que precisam ser sarados, que precisam ser perdoados. Esse texto é tão lindo para todos nós, que nos apresenta um Cristo que ensina, que entende o seu chamado em ensinar, um Cristo que perdoa os pecados, que cura, que senta com pecadores, mas que não é influenciado por eles, mas sim que influencia, que chama pessoas e não afasta pessoas. Um Cristo que cuida, que salva, que tem um chamado irresistível, um chamado soberano, um chamado eficaz, a ponto de falar, segue-me, pessoas seguirem. E pessoas seguirem. E os questionamentos que nós podemos ter nesta noite, ou melhor, implicações e aplicações desse texto que nós podemos ter nessa noite é, será que nós estamos nos colocando com esses homens? Será que nós estamos entendendo que precisamos ensinar, precisamos levar a palavra, que precisamos levar o doente ao nosso Deus, seja física, seja espiritual? No momento que nós estamos passando de pessoas que precisam das nossas orações, dos nossos pastores, por exemplo. Será que nós estamos orando? Que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós, como crentes, cristãos, estamos fazendo aquilo que é necessário? Ou será que nós estamos sendo como uma multidão
que talvez tenha pensado, opa, não, tá vendo que tem uma fila aqui, tem uma filinha da fé, tem uma senha do milagre? Será que essas pessoas, será que nós estamos colocando como uma multidão? Ou será que nós estamos pensando como até mesmo o morador desta casa? Possivelmente alguém tenha olhado e falado assim, está furando o telhado, estamos quebrando o telhado. E a chuva? E a chuva? Quando chover, como é que vai ser? Vamos consertar depois? Ou será que vamos ser como alguns que falam, está importunando o mestre está ensinando, está caindo poeira. Está caindo poeira. Será que vamos ser como os fariseus que vamos olhar outros tentando, ajudando, trazendo pecadores, levando a palavra? Isso, eu não estou falando de negociar a fé, eu não estou falando de atualizar a Bíblia, eu estou falando de levar a palavra para aqueles que precisam, nas nossas redes sociais. Orar, clamar por aqueles que precisam, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas que precisam estar mais próximas do nosso Deus. Entendemos que Deus justifica, a justificação é com Ele. Uma vez salvo, salvo para sempre, mas há um processo chamado santificação e cabe a nós ajudar um ao outro, para que o outro não caia, para que o outro não se enfraqueça. Precisamos buscar a Deus, o Deus que ensina, que cura, que perdoa, e não sermos como uma multidão que se admira. Uma multidão que diz glórias a Deus, mas de boca para fora. Que o louva com lábios, mas não louva em atitudes. Que querem ouvir a palavra, mas não querem praticá-la. Que não buscam a palavra para construir um pensamento genuíno e uma mente humilhada perante o nosso Deus, mas sim para serem soberbos a ponto de dizer, eu sei e você não sabe. Eu tenho conhecimento, você não tem. Porque come e bebe com publicanos e pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Que hoje saibamos que o nosso Deus, ele veio chamar crentes, pecadores, redimidos, que se voltam e que o glorificam e que creem nele. Que estas duas passagens tão importantes, tão relevantes no Evangelho de Marcos venham marcar as nossas vidas. Venha trazer conforto e alento ao nosso coração e à nossa mente. Que possamos orar a Deus. Buscar compreender como é que eu posso carregar o leito daqueles que precisam. Que possamos orar para que a igreja volte-se mais para o nosso Senhor. Volte-se mais para o nosso Senhor. E eu quero encerrar este vídeo convidando você que me assiste, que hoje você possa se perguntar o que eu posso fazer para levar pessoas a estarem próximas de Deus. Que esta seja a nossa preocupação. Ide, fazei discípulos, pregai, falai, proclamai o Evangelho. Isso não é para mexer com o ego, isso não é para mexer com o íntimo. Isso é para nos levar a ter uma fé cada vez mais genuína, verdadeira, aos pés do Salvador. E que saibamos que aos pés do Salvador é o melhor lugar para se estar. Que Cristo não veio para os certinhos, mas para cuidar daqueles que estão doentes, que estão em pecado. A santificação é isso. Sejamos hoje santificados, cada dia mais, pelo nosso Senhor. Encerro orando e pedindo a você que ore pelas vidas, pelas pessoas, pelos cristãos, pelas igrejas. Orem pelos pastores.
Orem pelos doentes físicos. Orem para aqueles que precisam de uma cura emocional, psicológica. Orem por aqueles que precisam serem salvas pelo nosso Deus. Ore por você, ore por cada um, ore por si. Porque ainda estamos neste plano terrestre e ainda estamos passíveis de cair. Mas que saibamos que a caminhada, a salvação individual, mas a caminhada é coletiva. E é por isso que precisamos estar com amigos que professam a mesma fé para nos levantar. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado, ó Pai, por esta mensagem. E pelas palavras que Tu me permitiste, ó Deus, falar, guiadas, palavras estas guiadas pelo Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, pelas pessoas que precisam de Ti, que precisam ser curadas, saradas, libertadas, ó Pai, que o Senhor venha alcançar. Venha alcançar, ó Deus, a todos os membros da Igreja Batista Renascer e das demais igrejas. Cuide dos pastores, diáconos, liderança, ó Pai, e que a tua igreja entenda e seja impactada para que seja, ó Deus, disposta a levantar, pegar o leito e levar as pessoas que precisam, cativas, necessitadas aos pés de Ti. Orando, proclamando o Teu reino. Que a oração seja uma chamada urgente no coração de cada um de nós, para que possamos viver esta fé, viver a Tua palavra, e estamos cada vez mais próximos a Ti, cumprindo a Tua vontade. Cumpra a Tua vontade na vida dos Teus filhos. Te peço, em especial, por um amigo, ó Pai, por amigos, na verdade, Senhor, que foram acometidos pelas circunstâncias deste momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Ó Deus, estou certo, ó Pai, que Tu podes, ó Pai, curar, sarar. O Deus que traz cura física é o mesmo que cura espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, é o Deus que traz, que trata, que senta, que cuida dos seus. Muito obrigado, ó Pai, por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser impactado por esta mensagem, não porque eu professei, não porque eu falei, mas porque o Espírito Santo é Ele, vem bradar no seu coração. Esteja com pessoas que professem a mesma fé. Esteja com pessoas que te levem para mais perto do Criador. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos.